Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos introduzir um assunto novo que vem a ser os sistemas gasosos, que correspondem a uma das possibilidades de se usufruir do calor como energia. Nós vamos verificar ao longo de um conjunto de videoaulas os sistemas gasosos, mas dessa vez, da parte introdutória, nós vamos apenas conhecer como se caracteriza o sistema e vamos ver algumas unidades de medidas importantes para esse tipo de descrição física. Então, qual a importância do estudo dos gases e por que esse tipo de sistema pode ser útil? Então veja, um sistema gasoso ele tem basicamente duas finalidades na essência da qual corresponde a sua constituição. Uma delas é o armazenamento de energia. Nós não vamos discutir ainda a natureza dos gases, ou seja, do que eles são feitos, porque esse estudo é feito ao longo da história da física somente de maneira posterior aos primeiros estudos que são meramente empíricos. Então veja, uma das possibilidades do sistema gasoso é armazenar energia e a outra é permitir o uso dessa energia armazenada. Isso vai fazer com que se desenvolva na física uma ciência ou um ramo científico que é chamado de termodinâmica. E a termodinâmica, então, é a parte da física que vai se dedicar aos sistemas gasosos e vai permitir o conhecimento e a estruturação das primeiras máquinas térmicas. E depois a evolução desses dispositivos é feito por outros ramos de conhecimento. A física vai então trabalhar com a parte mais fundamental, mas a partir desse conhecimento mais fundamental se pôde criar outros tipos de máquinas. Por exemplo, na época da Revolução Industrial, os avanços permitidos pela termodinâmica na construção de dispositivos que nós iremos chamar de máquinas térmicas permitiu uma verdadeira revolução nas relações de trabalho e também na economia. Alguns exemplos dessas máquinas, o navio a vapor, nós temos aqui o trem a vapor, e aqui os teares a vapor também. Então, essas três situações de aplicação da máquina térmica mostram como esse dispositivo foi capaz de revolucionar a economia e as relações de trabalho na sociedade por volta de 1800, onde ocorre a Revolução Industrial. Os aspectos históricos nós não vamos tratar aqui, mas nós precisamos salientar que dentro de uma máquina térmica, essencialmente nós temos um sistema gasoso que vai ser aquecido e resfriado de maneira sistemática, ou seja, a partir de trocas de calor, e então você vai conseguir gerar movimento. O objetivo maior de uma máquina térmica é receber calor e produzir movimento. E a sua essência pode ser explicada e compreendida a partir dos estudos feitos na termodinâmica, que tem a sua origem nos primeiros estudos sobre os sistemas gasosos, que é disso que nós vamos falar em breve. Na sua versão mais moderna, a máquina a vapor se converteu naquilo que hoje chamamos de motor a combustão, onde o movimento é obtido a partir da queima de combustíveis fósseis. Hoje nós já temos uma variedade bastante ampla de motores, ou seja, produção de movimento, que não envolve necessariamente a queima de combustíveis fósseis, que vem a ser um gás, de certa forma, mas nós não vamos discutir todas as possibilidades de produção de movimento a partir de determinadas fontes de energia. Mas o fato é que os primeiros motores a vapor, as primeiras máquinas térmicas, ou também chamadas de máquinas a vapor, vai dar lugar aos motores de combustão interna, e aí você tem esse tipo de tecnologia aplicada nos meios de transporte, nas formas de transporte atuais. Então, nas turbinas de aviões, na propulsão de navios, motores a diesel e também nas locomotivas ou caminhões, esses motores são empregados. Então isso para dar uma ideia geral de estudos que nascem lá por volta de 1700 e hoje, nos anos 2000, nós temos já estes motores amplamente desenvolvidos. O princípio de funcionamento básico continua sendo o mesmo. Um gás é submetido a alta pressão. Nessa situação você pode, se ele for combustível, queimá-lo e então obter uma expansão violenta. Essa expansão violenta é a forma de se obter a energia que está armazenada no gás, na forma química, e ela então convertida em
movimento. Esses detalhes nós vamos discutir ao longo das aulas. Hoje nós vamos apenas aprender a caracterizar um sistema gasoso. Que variáveis são importantes para descrever um sistema gasoso? Nós não vamos estudar todas as variáveis, né, porque, evidentemente, deve-se imaginar que um motor, um sistema mais complexo, um gás propriamente dito, possa ser descrito de diferentes formas, mas com um conjunto bastante grande de variáveis. Nós vamos ver as mais fundamentais. Uma delas é o volume. Todo o gás ele está confinado em algum recipiente, então ele ocupa um certo espaço. E o espaço ocupado pelo gás vai ser caracterizado pela grandeza que nós vamos chamar de volume, costumeiramente se representa pela letra V. Já estou apontando aqui duas possíveis unidades e muito utilizadas, inclusive, não são as únicas, mas são as que nós mais vamos utilizar, duas possíveis unidades para se medir o volume dentro dos estudos que nós teremos. Uma delas é o litro e outra é o metro cúbico. São duas formas de medir o espaço ocupado por um gás. Os volumes podem ser grandes ou pequenos e essa variação de volume ou esse espaço ocupado pelo gás, essa característica do sistema vai ser então retratado pela grandeza volume. Outro aspecto importantíssimo para os sistemas gasosos é o fato de eles estarem quentes ou frios ou poderem ser aquecidos e resfriados. Então, a temperatura também é uma grandeza extremamente importante para a descrição do sistema gasoso. É ela que vai nos permitir distinguir os estados quente e frio do sistema. E essas mudanças nos estados de quente e frio implicam em receber energia ou perder energia. A temperatura nos sistemas gasosos, nós usamos exclusivamente a escala Kelvin para representar essa grandeza física que vai caracterizar não exatamente a quantidade de energia, mas vai estar relacionada à quantidade de energia de um sistema gasoso. E é um fato também que, uma vez dentro de um recipiente, os gases exercem força contra as paredes desse recipiente. E essa força que eles exercem contra as paredes vai ser, de certa forma, contabilizada ou levada em conta a partir de uma grandeza que nós chamamos de pressão. A pressão pode ser medida em várias unidades, novamente, tal como o volume e também a temperatura, mas nós estamos aqui já apontando as duas grandezas, as duas unidades em relação ao qual a pressão será medida nas nossas discussões. ATM é uma espécie de abreviação para atmosfera, é uma unidade muito utilizada, e Newton por metro quadrado também é uma unidade muito utilizada para a medida da pressão. Essa característica, né, ela talvez seja menos perceptível do que as outras. Né? Saber que um gás ocupa um certo espaço é algo que visualmente nós constatamos. E com relação à temperatura, bom, os objetos todos têm temperatura, então o sistema gasoso também vai ter temperatura, isso é esperado, né? Então ele pode estar quente ou frio. Agora, exercer força contra as paredes do recipiente, essa é uma percepção que para nós termos não é tão simples assim. Por exemplo, se nós temos um gás dentro do pneu de um carro e nós temos ar comprimido, é como se diz, né? Você sente dificuldade em apertar o pneu de um carro, não é só porque a borracha é rígida, a borracha do pneu, é porque lá você tem ar exercendo força contra as paredes do pneu. E isso é verdade também para qualquer sistema gasoso. O fato é que às vezes o recipiente é rígido e então a gente não consegue sentir essa pressão. Por exemplo, o gás de cozinha está dentro de um bujão de ferro. Então nós não podemos apertar esse bujão com a mão para sentir a força que o gás está fazendo contra as paredes lá naquele sistema. Por isso que, dependendo de como as paredes do sistema estão formadas, né, ou por objetos rígidos ou flexíveis, a gente pode experimentar essa força que os gases exercem contra as paredes do recipiente. Uma bexiga de borracha, ela é facilmente deformada pelas mãos quando você aperta, né, mesmo que ela esteja cheia com ar, mas ali você pode então, ao apertar, sentir que o gás resiste, né, e portanto ele está fazendo força contra as paredes. Então, em geral, nós não conseguimos ver o gás fazer força contra as paredes, mas ele faz.
e isso vai ser caracterizado pela pressão. Outro aspecto importante é que os gases não fazem pressão só contra as paredes do recipiente. Se você depositar dentro do sistema gasoso qualquer objeto, esse objeto também fica sujeito a um conjunto de forças exercidas pelos gases. O exemplo típico e mais comum é a presença, né, da atmosfera da Terra. Ela é uma camada de ar muito espessa, muito alta, e tem peso, ela é puxada para baixo pela força gravitacional. Então nós temos, de certa forma, um gás, que é a atmosfera, sendo puxado contra a superfície da Terra, então, portanto, aplicando força sobre a superfície da Terra e exercendo pressão, e essa pressão é chamada pressão atmosférica. Inclusive é daí que resulta o nome dessa unidade aqui. A atmosfera vai servir como um padrão de medida de pressão. Então imagina que nós estamos caminhando pela rua e estamos imersos em um sistema gasoso. E esse sistema gasoso, ele nos pressiona. Nós só não sentimos essa pressão porque já estamos acostumados com ela, mas ela é bastante intensa, na verdade. O fato é que qualquer sistema gasoso, então, vai estar exercendo pressão contra as paredes do recipiente que o contém e também contra objetos que você coloque dentro desses sistemas. Bom, agora nós vamos observar rapidamente, vamos levar em consideração algumas relações de conversão. Porque, veja, para a temperatura nós não temos muito com o que nos preocupar. A escala utilizada é Kelvin e nós só temos que ficar atentos se as nossas medidas, os problemas que formos tratar ou discutir, a temperatura estiver em graus Celsius ou grau Fahrenheit, nós vamos precisar fazer algumas conversões. Mas é fato e é certo que nós teremos volume que pode ser dado em litros em metro cúbico e pressão que pode ser dada em ATM ou litro por metro quadrado. Então, para essas duas grandezas aqui e essas duas aqui, nós temos que saber como fazer conversões de unidades de uma para outra. No caso do volume, a unidade oficialmente utilizada é metro cúbico. Não impede que nós tenhamos litros ou outras unidades para o volume, mas a unidade oficial é o metro cúbico. Nessa condição de termos duas possíveis unidades, nós temos que saber as regras de conversão de uma para outra. Toda medida em metro cúbico que é multiplicada por 1000 é convertida para litro. E vale a operação inversa. Toda medida em litros que for dividida por 1000 automaticamente fica convertida para metro cúbico. Então essa é uma relação que nós vamos usar bastante. Saber que dividir uma medida em litro por 1000 transforma ela em metro cúbico e que tomar uma medida em metro cúbico e multiplicar por 1000 converte ela em litro. A escala Kelvin é a única escala utilizada para temperatura, pode ocorrer contudo que nós tenhamos que lidar com temperaturas em graus Celsius. E aí quando somamos 273, automaticamente nós temos a conversão da temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin. E a pressão, ela é oficialmente considerada, do ponto de vista sistemático na física, das suas unidades e tal, como sendo Newton por metro quadrado a escolha oficial. Percebe que o metro aparece aqui como metro cúbico e aqui como metro quadrado, né? Então são unidades que podem ser utilizadas em conjunto. Posso usar pressão em Newton por metro quadrado com metro cúbico, ou posso usar volume em litros com pressão em ATM. Nós vamos ver isso ao longo das outras aulas, que existe um conjunto de unidades que está relacionada. Para converter a pressão de ATM para Newton por metro quadrado ou vice-versa, nós vamos usar essa regra aqui. Toda medida de pressão em Newton por metro quadrado que é dividida por 100.000 passa automaticamente a ser medida em ATM. Toda medida em ATM, quando multiplicada por 1000, passa imediatamente a ser representada por Newton por metro quadrado. Então nós temos aí as regras de conversão para a pressão, para o volume e para a temperatura. Para encerrar, vamos ver alguns exemplos bem simples. Veja, se nós tivermos 2,3 metro cúbico, ao multiplicarmos por 1000, temos 2.300 litros. Esses volumes aqui, 2,3 metro cúbico ou 3.000 litros, corresponde ao mesmo espaço. Basta
você multiplicar metro cúbico por 1000 para ter então a conversão para litro. O contrário, se nós tivermos 3.500 litros de espaço, de volume, ao dividirmos por 1000, essa medida fica convertida para metro cúbico. Então, 3.500 litros equivale a 3,5 metro cúbico. Para a temperatura, se nós tivermos 37 graus Celsius, ao adicionarmos 273, essa medida de graus Celsius passa a ser convertida para outra escala, que é a escala Kelvin, 310 Kelvin. Bem simples a temperatura. Com relação à pressão, se nós tivermos 120.000 Newton por metro quadrado como unidade de pressão e dividirmos por 100.000, nós vamos transformar essa medida automaticamente para ATM. Então, 120.000 dividido por 100.000 dá 1,2 ATM. Ou, se tivermos, por exemplo, 2,2 ATM, essa medida de pressão, e multiplicarmos por 100.000, ela passa automaticamente para a unidade de Newton por metro quadrado. Ou seja, 2,2 ATM equivale a 220.000 Newton por metro quadrado. Note que as regras de conversão da pressão e do volume são bem simples. Ou você multiplica ou você divide, cada uma por um fator apropriado, né? E a temperatura é uma exceção na qual a conversão se dá a partir de uma soma. Você vai somar 273 unidades à escala Celsius para ter essa temperatura convertida para a escala Kelvin. Nós não precisamos decorar essas regras de conversão, nós precisamos apenas saber utilizar, de modo que essas informações aqui é que devem ser guardadas, devem ser mantidas, para que a gente saiba que operação precisa ser feita. Então, o mais importante é saber que a gente talvez tenha que fazer conversões de volume e temperatura, e essas são as regras que são utilizadas. Não é necessário decorar isso. Aqui com estes exemplos, né, fica claro que são situações ou de multiplicação ou de divisão. Então, nas nossas próximas videoaulas, nós vamos agora, a partir dessa introdução, né, dos sistemas gasosos, nós vamos aperfeiçoar a descrição destes sistemas.